Aula 1. Bom, nessa primeira aula eu pretendo mostrar para vocês como funcionam os diversos tipos, formatos de células do Excel, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se eu digitar aqui um valor qualquer, voltar nele, eu posso aplicar um formato qualquer. A princípio ele fica com o formato padrão, tanto de alinhamento quanto de número em si, né? O Excel entende que todo número fica no lado direito, datas, horas, né? Em geral são números, na verdade, né? Ficam todos no lado direito e o que for texto fica tudo no lado esquerdo. Esse então é o padrão de alinhamento dele, tá? Pode ver que veio sem nenhum formato aqui específico. Eu posso vir aqui, colocar aqui um formato nosso de moeda real, ou vir aqui escolher outros formatos, ou ainda abrir a caixa de diálogo para exibir outros formatos ainda, né? Vou pegar aqui, ó, português. Tá, olha só. Quando eu dou delete numa célula, eu apenas excluo o conteúdo dela, mas não excluo o formato dela. Prova disso que se eu digitar qualquer outro valor aqui, ó, ele continua com o formato de moeda. Agora, se você quiser eliminar esse formato, existem várias possibilidades, várias maneiras. Primeira delas, você pode vir aqui onde diz formatar células, ok? Ou ainda clicar aqui nessa flechinha onde diz número, abre a mesma caixa, escolher a opção geral, pronto, volta um formato padrão na célula, né? Outra forma ainda é você simplesmente vir aqui nessa borrachinha e escolher o que? A opção limpar tudo, ele limpa tudo, o conteúdo, inclusive o formato, certo? Conteúdo é semelhante a você dar delete, ele somente apaga o conteúdo dessa célula aí. Comentário, caso tivesse um comentário nessa célula, apenas ele excluiria o comentário, né? Vamos então apenas limpar o formato, tá ali. Essa é a maneira mais rápida que tem para você eliminar o formato de uma célula, beleza? Bom, agora aqui, ó, outra coisa interessante. Datas. O Excel, ele reconhece somente as datas compreendidas entre 1º de janeiro de 1900 até 31 de dezembro de 9.999. Qualquer outra data fora desse intervalo, ele não reconhece como data. Por exemplo, vamos tentar aumentar aqui, ó. Lembra que eu falei antes? Toda data, horas, números, enfim, eles são sempre alinhados à direita, para identificar um número. Quando não for número, fica à esquerda. Então vamos pegar como exemplo que 31 de dezembro de 1899. Viram que ficou no lado esquerdo, então o Excel não está reconhecendo, identificando essa célula, o conteúdo dessa célula como sendo uma data, e sim como um texto. Ok? Portanto, nunca usar datas fora desse intervalo aqui em cálculos, que não vai dar certo. Ok? Vamos eliminar isso aqui. Outra coisa interessante aqui, ó. Toda data pode ser convertida em qualquer formato, né? Horas, números e vice-versa. Então, se eu pegar essas duas, vamos colocar aqui mais uma data, vamos colocar a data de hoje aqui, dia 24/8/2007, né? Viram? Para ele, essa aqui é uma data válida. Vamos selecionar então essas 3 células, melhor dizendo, e vamos mudar o formato para um formato geral. O que aconteceria se eu pegar essas 3 células e converter no formato decimal, que seria aquele formato geral, número, né? Geral aqui. Ou vir ali, como eu falei antes, né? Aqui na borrachinha, escolher a opção limpar formatos, né? Vou dar um OK. Vejam que é a data de 1º de janeiro de 1900, valeu o número 1. Por quê? Porque é a primeira data útil do Excel, vamos dizer assim, é aquela. Por isso que ficou o número 1. Agora, olhem que a data de hoje virou 39.318. Por quê? Significa que desde o dia 1º de janeiro de 1900 até dia 24 de agosto de 2007, passaram-se 39.318 dias exatamente. E essa aqui corresponde a quantos dias deveria passar, no caso, né? Entre 1º de janeiro de 1900 até 31 de dezembro de 9.999. Tá aí, ó. Outro formato aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 12 horas. Se você digita exatamente como você quer que apareça, pronto. Tá aí, ó, já mudou o formato dessa célula aqui, é diferente do que os outros. Se vocês vierem aqui, ó, vocês vão ver que ele não está na guia geral, está na guia personalizado, HH identificando hora, MM identificando minuto. Tá certo? Então ele fica exatamente no formato que você digitou. Agora, o que acontece se eu pegar essa célula aqui e converter no formato geral? Ele transformou em decimal. 12 horas é metade de um dia.
correto? Por isso deu 0,5. Então 0,5 em decimal é a mesma coisa que 12 horas. É importante vocês saberem bem isso, tá? Então agora vamos colocar aqui o seguinte, a metade de 0,5 é 0,25. O que aconteceria se eu transformar esse número decimal em horas? Vamos ver? Seria 1/4 de 1. 1/4 de 24 horas. 1/4 de 24 horas é 6 horas, concordam? Então vamos ver se dá 6 horas mesmo. Vou clicar aqui que é mais rápido. Vamos pegar, posso vir aqui direto em hora, né? E vir aqui pegar qualquer um desses formatos. Vou pegar esse aqui mesmo, certo? Perceberam que esse aqui fica sem o zero na frente. Por quê? Se eu quiser que fiquem os dois, vamos tentar pegar um outro aqui, ó. Ó, não fica. Ó, não fica. Não fica. Se você quiser que fique 0 na frente do 6, você vai ter que descer em personalizado. Aqui assim, basta colocar antes aqui, ó, um outro H. Viram? 0,6. Ok. Viram? Portanto, 0,25 em decimal, convertido para hora, representa 6 horas. Perfeito? E o que aconteceria então se eu pegasse essas duas células aqui e convertesse em horas? Lembrando que um dia é 24 horas. Esse 1 aqui está em decimal. Convertido para hora, 1 representa 24 horas. 4 representa quantos? 96, né? 96 horas. Vamos ver então. Vamos ver aqui que é mais rápido. Vamos pegar o formato de hora. Muito bem. Vamos descer naquele mesmo formato que a gente já pegou antes, né? Eu não quero os segundos aqui. Posso descer lá embaixo onde nós tínhamos definido antes o nosso formato aqui, que é o formato personalizado. Vou dar um OK. Por que será que ficou 0 horas? Por quê? Porque a cada ciclo de 24 horas é zerado. É que nem nós. Ao chegar na meia-noite de hoje, nós chamamos meia hora, 1 hora, 2 horas. Ok? É isso que o Excel está fazendo. Agora, ele sabe que aquele 1 que está aqui representa 24 horas. Apenas o formato da célula está dizendo que não pode acumular as horas, ok? Por isso que a cada 24 horas ele zera. Mas olha aqui, ó. 1º de janeiro de 1900 representa todo dia 1º de janeiro, que é 24 horas, mais 0 horas. Então, portanto, 24 horas. Aqui, ó, não era 4 de janeiro, então 4 dias representa 96 horas. Só que eu quero que apareça aqui 96 horas e aqui 24 horas. Então, selecionamos essas duas células aqui. Vamos ver aqui. O segredo está onde? Aqui, ó. Basta você colocar, eu nem precisa, aqui tem, ó, o H. Esse H aqui está fora de colchetes, dizendo que não pode ser, não pode ir acumulando as horas. Vamos pegar este aqui, ó. Vamos colocar mais um H aqui na frente, por padrão, e eu não quero os segundos. Vamos apagar isso aqui, ó. Ao dar OK, ele vai colocar esse formato aqui no final. Por quê? Porque é um formato que não existe na lista. Nós é que definimos esse formato aqui agora. Ao dar OK, tá ali, ó. É importante, muito importante vocês saberem bem como fazer isso. Muito bem. Outra coisa interessante aqui, ó. Vamos pegar esses dois aqui e vamos converter no formato de moeda. Vocês viram que o R cifrão ficou bem alinhado à esquerda e os números bem à direita, né? Se eu aumentar aqui assim, pode ver que ele se mantém isso aí, preenchendo os espaços entre o R cifrão e os números com espaço em branco, ok? Agora vamos mudar esse formato aqui, ó. Vamos lá em formatar, células, né? Ou podia ser aqui no mesmo lugar de antes. Vamos ver aqui o seguinte, ó, personalizado. Olhem só todos os formatos que existem aqui, ó. Este aqui, por exemplo, ó. Viram que essa palavra ponto por ponto e vírgula, o que tiver à esquerda representam, é como vai ficar os números caso eles forem positivos, e os números negativos ficarão daquele formato à direita. Viram que os números negativos então ficarão como? Dentro de parênteses. Então vamos ver aqui, vamos dar um OK a 100 casas decimais, podem ver. Vou dar um OK aqui. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos supor que aqui fosse um número negativo, então. Menos 100. Enter. Viram? O 100 ficou dentro de parênteses, representando o número negativo. Eu não quero assim. Seleciono. Vamos ver aqui. Personalizado. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui também é 100 casas decimais. Podem ver aqui, ó. Portanto, contanto, né, com tudo isso, os números negativos ficarão com a cor vermelha. OK. Tá ali, ó. Viram que não tem sinalzinho de menos. Se eu quisesse colocar o sinalzinho de menos, também não tem problema. Vamos vir aqui
e vamos colocar um sinalzinho de menos. Aonde? Colocar o sinalzinho de menos dentro ou fora dos parênteses? Dentro dos parênteses. Basta colocar um sinalzinho de menos. Vou dar um OK aqui, ó. Tá ali. É assim que fica, né? Vamos mudar de novo aqui, ó. Vamos fazer aqui um diferente. Vamos pegar um outro da lista. Todos os formatos de números personalizados ele coloca aqui na lista, né? Para mim usar posteriormente para outras células, né? Eu quero com 2 casas decimais. Então vou pegar este aqui, ó. Esse aqui mantém 2 casas decimais, como está aqui, né? Vamos pegar aqui este aqui, ó. Esse aqui ele coloca o R cifrão, mas sem casas decimais. Aqui coloca o R cifrão, sem casas decimais, portanto com a cor vermelha, né? Vamos pegar esse último aqui. Esse último aqui ele coloca o formato de moeda, separador de milhares, 2 casas decimais e os números negativos com a cor vermelha. Tá aqui, ó. Vou dar um OK. Tá ali, ó. Só que vocês perceberam que o R cifrão ficou junto dos números? Junto dos números, diferente daquele formato que tinha usado inicialmente, que é o formato padrão de moeda, né? Então vamos lá de novo. Como é que eu faço? Se eu quiser deixar o R cifrão à esquerda, o segredo está aqui, ó. Logo após o cifrão, vocês colocam o asterisco, tanto aqui quanto à direita aqui. Vamos colocar também um asterisco. O que significa isso? Quer dizer que o próximo caractere, que é um espaço em branco aqui e aqui, significa que é esse espaço que ele vai usar, o espaço em branco que ele vai usar para separar o R cifrão dos números. Eu posso colocar aqui qualquer outro caractere, por exemplo, o X minúsculo aqui. Vou dar delete aqui nesse espaço, vou colocar o X aqui também. Vou dar um OK. Olha só como é que vai ficar. Tá aqui, ó. Ele vai preencher o espaço com um X. Ah, eu quero espaço em branco. Tudo bem, vamos vir aqui então. Apenas vamos tirar esse X aqui e colocar de volta o espaço aqui e também aqui. Vou dar um OK. Tá ali, ó. Ah, eu quero colocar um sinalzinho de menos. Não tem problema. Vamos vir aqui, ó. E vamos colocar um sinalzinho de menos no número negativo. Embora não precisasse, mas eu quero. Então vamos lá. Só vir aqui, dentro dos parênteses ou fora, tanto faz. Coloco um sinalzinho de menos e dou um OK. Tá ali, ó. Perfeito. Se quiser limpar o formato, eu seleciono, venho aqui e escolho a opção limpar formatos. É isso aí. Se eu quiser voltar para o formato de data, eu seleciono esses aqui. Data negativa não existe, né? Então vamos lá em formatar, células, e vamos definir o que? Data. Data como? Assim. Assim, eu escolho como eu quiser. Eu quero assim, só que portanto só que contanto eu não quero ponto, eu quero a barra. Então venho aqui assim, ó, apenas excluo o ponto e coloco a barra aqui e a barra aqui, ó. Fica no formato que eu quiser. OK, voltou, tá ali, perfeito.